para a gente explorar aqui algumas outras coisas relacionadas a esse timer, ok? Uma das principais aqui é o schedule. Então, o agendamento. Quando é que esse timer vai rodar? Vamos ver aqui as opções. Podemos clicar aqui, duplo clique. Ele vai abrir aqui esse pop-up. Ele pode correr diariamente, semanalmente, um dia do mês, né? Posso escolher qual é o dia do mês exatamente. Primeira segunda do mês, primeira quarta-feira do mês, que ele chama aqui de weekday of month, né? O dia da semana do mês. Ou quando publicado. O que é que isso significa, quando publicado? Se eu aplicar aqui e fizer o publish, quando eu fizer o publish, ele vai rodar aqui o meu timer, ok? Então esse é o when publish. Quando é normalmente útil aqui o when published? Porque a gente não vai querer estar em produção publicando, né, para que rode o timer. Esse não é um bom exemplo para a gente escolher o schedule when published. Quando é que é interessante o when published? Quando a gente está, por exemplo, usando um timer para carregamento inicial dos dados, onde a gente tem um Excel e a gente quer pegar esse Excel e inserir na nossa base de dados, assim que a aplicação for feita o deploy em produção. É um método que a gente chama de bootstrap, né? O carregamento inicial dos dados. Então, o when published é o ideal. Por quê? Quando eu fizer uma passagem de desenvolvimento para testes, de testes para produção, assim que ele é publicado no novo ambiente, ele vai rodar o timer que carrega os dados do Excel para a base de dados. E aí aquela base de dados fica alimentada. Perfeito? Em outros processos de desenvolvimento de software, normalmente isso fica encarregado pelo DBA ou por alguém que precisa ir alimentar, fazer um processo manual, e na maioria das vezes isso é esquecido. Quando a gente cria um timer para fazer esse carregamento de dados automático, quando é feito a publicação do módulo, é perfeito. Ninguém precisa lembrar disso. Vai ser feito automaticamente. E ajuda muito. Nos outros casos, a gente vai ter que identificar o que é o melhor para nós. James, o mínimo é por dia, né? Então, dentro de um dia a gente pode escolher vários intervalos. Qual é o mínimo, James, entre os intervalos? A gente vai ver aqui, né? Ele me dá a opção de 15 em 15 minutos. E eu posso configurar aqui esse timer já agora para correr uma vez por dia. De manhã, né? De manhãzinha ali a gente já recebe o feliz aniversário. 9 horas da manhã. Vou aplicar. E a gente vai ver que existem outras opções de configuração também em tempo de execução. Então a gente pode mudar essa configuração que a gente fez da agenda do timer em tempo de execução, sem precisar publicar uma nova versão daquela nossa aplicação. Isso é muito útil quando o sistema está em produção e o timer está rodando a cada 2 horas. E a gente identifica que, na verdade, aquele timer precisa rodar de 1 em 1 hora. A gente não precisa fazer uma modificação no código e subir esse código até a produção. Podemos, no Service Center, configurar e alterar o tempo da agenda do timer. Então, isso também é algo bem interessante e a gente já vai no Service Center experimentar isso.